Bem-vindos à aula 8 de controle de máquinas elétricas. Hoje nós vamos tratar do controle escalar de motores de indução. Isso corresponde à parte do capítulo 12 do livro-texto, exatamente ao item 12.1. O controle vetorial, ainda apresentado no capítulo 12 do livro, será visto na próxima aula. A diferença entre controle escalar e controle vetorial está no modelo que é usado para se chegar à técnica de controle. No controle escalar se usa um modelo de regime permanente, aquele modelo que foi visto constituído de reatâncias e resistências. Reatâncias de dispersão, de magnetização, justamente pelo fato de ser um modelo de regime permanente, ele não vai poder levar a um resultado dinâmico de primeira linha. Já tem a falha na própria origem do modelo. Apesar disso, ele já representou um avanço em relação ao que se podia fazer com os motores de indução antes da eletrônica de potência. Isso daqui é fácil de se entender a partir dessas curvas de torque com velocidade de motores de indução apresentados na figura 12.2 do livro-texto. Mais uma vez, chama a atenção que aqui o torque está no eixo das abscissas, a velocidade no eixo das ordenadas. Nós normalmente desenhamos com o torque no eixo Y, mas dá no mesmo. Essas curvas têm aquele jeito de sela. Aqui a ideia foi traçar apenas nessa região aqui, para mostrar que, mantida a razão V sobre F constante, o que corresponde ao fluxo do estator constante, essas curvas são praticamente retas paralelas. Portanto, o torque ele é proporcional a esta distância entre a velocidade síncrona e a velocidade de rotação do motor. Se o motor está rodando aqui e a distância para a velocidade síncrona, digamos, é de 3 radianos por segundo, eu tenho um determinado valor de torque. Isso vale independente de quem é a velocidade síncrona. Aqui a velocidade síncrona está para ômega0. Aqui está para ômega0 sobre 2. Nota que, dada essa distância, eu tenho o mesmo valor de torque. É essa observação que permite constituir a malha de controle apresentada na figura 12.4 do livro-texto. O motor é alimentado por fonte de tensão. Veja que aqui não há preocupação de impor correntes para alimentar o motor, que levaria a um melhor controle de torque, porque já se parte de um modelo que só vale para regime permanente. Para que sofisticar no atuador se a minha técnica de controle não é tão acurada assim? Então, tem um PWM, possivelmente um PWM seno triângulo, que vai me permitir determinar as tensões de alimentação do motor. Esse conversor aqui é constituído, vimos na aula passada, por 6 IGBTs com aqueles diodos em antiparalelo. A velocidade é comparada com a velocidade de referência, chama a atenção do sinal menos. O sinal de erro é processado por um regulador PI. A saída do regulador PI será considerada como a velocidade de escorregamento. E vejam, destaco aqui já um limite. Por que esse limite? Eu não quero que a velocidade de escorregamento ultrapasse esta condição de torque máximo. Eu quero limitá-la à região onde o torque é praticamente representado por uma linha reta. Velocidade de escorregamento. E aquela dúvida, como é que eu sei que a saída do regulador de velocidade é a velocidade de escorregamento e não a frequência de alimentação do inversor? Eu sei isso porque
a saída do regulador de velocidade encontra um somador, e note que aqui não tem o sinal de menos, isto é um somador, no qual uma das entradas é a velocidade de rotação. Isso daí está desenhado para uma máquina de 2 polos, um par de polos. Ora, o que somado a ômega me fornece a frequência síncrona, ou a frequência, a velocidade de rotação para torque zero? É a velocidade de escorregamento. Então, é por isso que esse sinal é velocidade de escorregamento. Se aqui não tivesse esse somador, esse sinal seria o próprio ômega 1, mas eu não teria essa linearidade. Dado o ômega 1, eu escolho uma frequência, uma tensão de alimentação, que é proporcional ao ômega 1. O Leonardo é um pouquinho mais rigoroso na representação dele e coloca uma curva que não é muito linear, porque precisa, para baixas velocidades, um incremento na razão V sobre F. Mas, para todos os efeitos práticos, isso daqui é uma linha reta, uma tensão proporcional à frequência. Conhecido tensão e frequência, tensão de referência e frequência, eu entro no PWM e alimento o motor. Essa, digamos, sofisticação vai simplificar na hora de montar o algoritmo de controle. Por quê? Aqui representa. Eu estou comparando a velocidade com a velocidade de referência. A saída, o regulador de velocidade, como vimos, é a velocidade de escorregamento. Ela é proporcional ao torque. Então, eu conhecendo a constante de proporcionalidade, e essa constante de proporcionalidade é basicamente dada pela inclinação dessa reta, muito fácil de determinar, eu tenho o torque elétrico. Subtraído do torque de carga, torque resultante, é a lei de Newton, 1 sobre JS. Aqui, vocês me desculpem, eu não usei a representação da norma DIN, porque essa figura não é uma das figuras do livro do Leonardo. Eu trouxe apenas para esclarecer melhor essa sugestão. E veja que a escolha do regulador PI é muito simples. Aqui, eu ilustrando por um lugar das raízes, eu tenho na origem 2 polos, o polo da equação de Newton e o outro polo do regulador PI. Tem um zero do regulador PI. O traçado do lugar das raízes, como sabemos, dá um círculo, e escolhendo o ganho eu posso posicionar as raízes para dar um desempenho dinâmico desejado. Muito simples, uma técnica bastante simples. Porém, não vai me levar a alto desempenho pela própria fragilidade do começo. É interessante estudar esse item do livro do Leonardo, porque ele vai um pouquinho avante e mostra a situação de um motor de indução alimentado por fontes de corrente. Veja, aquilo que eu disse que não valeria muito a pena para uma técnica que está baseada num modelo escalar. Mas, na dedução desse item do livro, ele mostra que, se nós adicionarmos aqui um sinal de correção de ângulo para a imposição da corrente, eu posso melhorar o desempenho do sistema. E isso daqui, efetivamente, corresponde à técnica que é conhecida como controle vetorial indireto. Será visto na próxima aula. E foi objeto de um trabalho publicado com o professor Watanabe, o Guilherme Garcia, isso fez parte do trabalho dele na COP. Agora, o Guilherme Garcia é professor da Universidade Rio Quarto, na Argentina. E nós comparamos o controle vetorial indireto com o controle escalar, com esse controle escalar, e mostramos que é a mesma coisa. O Leonardo nos citou na referência G11 do livro. Baseado ainda nessas técnicas escalares, com o Paulo Branco, que fez um mestrado sob minha orientação, nós estudamos um esquema
de controle vetorial indireto, que o professor Leonardi teve a delicadeza de citar como referência D1 no livro-texto. Os artigos do livro do Leonardi ele cita com uma letra e um número. A letra é o sobrenome do primeiro autor. Essa do Paulo Branco apareceu no D, porque é Paulo José da Costa Branco, e aí ele pegou o do da Costa. E também o Márcio Américo, que fez mestrado sob minha orientação, publicou em 95 no Congresso de Eletrônica de Potência Europeu, e o professor Leonardi gentilmente nos citou na referência S72. Mas isso é controle escalar. O bacana mesmo será o controle vetorial, que nós vamos ter a oportunidade de ver na próxima aula. Até lá e obrigado.